Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Adore a Ele por um minuto de adoração, tributo e gratidão a Deus nesta noite. Ele está aqui. Ele anda no meio dos castiçais. Ele manda no meio da igreja, ministrando os corações, as vidas que somos igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 40. Quero desde já louvar a Deus pela vida do evangelista Heber Piretti de Almeida e a irmã Neila Vieira de Almeida, esse casal, amigo nosso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sei que é um desejo de muito tempo desse casal congregar conosco. Nós somos amigos, dividimos momentos de alegria juntos já. Parte dos obreiros aqui também são amigos dele, da sua família. E ele tem manifestado o desejo no coração de estar com a gente aqui congregando. E eu quero que vocês louvem a Deus e dão uma salva de palmas para eles. For para Jesus, está fraco. Vamos lá agora para Jesus. Aleluia. É conosco nesta noite o nosso irmão Dorvano e a irmã Dalva. Está conosco, são irmãos do irmão Orlando. Onde estão os irmãos lá do Mato Grosso? Do Pará, do Mato Grosso, nessa região, né? Está lá a família. Prazer receber vocês aqui, família abençoada. Quanto a isto, esta família, falando ainda, louva a Deus pela vida do irmão, milagre de Deus na vida do irmão Jardel, mais um milagre de Deus. Ele deu um AVC e depois que ele fez o AVC, ficou internado, e quando estava já quase tendo alta, e o importante é que ele deu o AVC numa parte que não é tão agressiva aos membros, que comanda os membros do corpo. Foi bem mais inferior quanto alguns outros dão AVC, que deixa sequelas. E para a glória de Deus, Deus cuidou dele nesse aspecto. Depois ele pegou Covid dentro do hospital. Todos sabem que ele já fez um transplante de rins, ficou na fila por alguns anos. Ele é um milagre de Deus. E pela misericórdia de Deus, o irmão Jardel lá internado, a Leidiane cuidando dele, junto de todos que estavam recuperando de Covid na UTI lá. Ela não pegou. Deus cuidou dela para cuidar deles. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Capítulo 40, versículo 34, por favor. Capítulo 40 do livro do Êxodo. Todos encontraram, digam amém. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até ao dia em que ele assim levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Assentai-vos. Permita-me nesta noite, uma vez mais,
compartilhar convosco uma palavra que eu disse e terminei ministrando na terça-feira. Eu falei na terça-feira sobre um tema que nós somos abençoados, e porque temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós também somos abençoadores. Você é bênção e repousa sobre você a autoridade de Deus para abençoar. E vale lembrar que, recapitulando, que eu disse a respeito da história da família de Jacó, e de especial a vida do seu filho José, que foi um instrumento de Deus para o povo do Egito, para Faraó, que não me detenho aqui a história narrativa, mas Deus levou José com todo diante de tanta perseguição e levou ele para o palácio de Faraó como provisão de Deus para cuidar do povo dele. É sempre assim. Deus abre alguns expedientes na nossa vida, cria situações e até usa um pagão às vezes para ser bênção na nossa vida. Diferente também acontece José na casa de um pagão, o rei de Faraó, aquele homem que teve o sonho e uma visão, e ele angustiou o seu coração muito. E todos conhecem essa história, até as crianças da escolinha dominical, que José foi um instrumento de Deus diante de perseguições dos seus irmãos, diante de perseguição da mulher de Potifar, diante do esquecimento do padeiro ou do copeiro lá na masmorra, por perseguição da mulher de Potifar, e foi parar no cárcere. Mas Deus já tinha planejado um projeto para que pudesse cuidar do povo dele, e fez que o sonho do rei acabasse em um sonho que ele sonhou, e deixou muito angustiado o Faraó, que ele sonhou um sonho, e naquele sonho ele via que 7 espigas bem cristal vinha e engolia 7 espigas que teria muitos grãos. E assim existia também 7 vacas magras que engolia 7 vacas gordas, e ele perdeu o sono. E é o certo que o copeiro e o padeiro que estava na prisão com José no cárcere, Deus também permitiu que ambos tivessem um sonho. E dentro do momento e um tempo antes desse de Faraó, Deus usou José para revelar todos os sonhos de ambos. Porém o padeiro morreu, o copeiro voltou para o palácio e ficou 2 anos lá, angustiado o coração com os sonhos. Esse copeiro fez lembrar de José na prisão, e ele então tomou a iniciativa de contar ao rei que na prisão tinha um presidiário que chamava José, que interpretava sonhos, e que ele foi também abençoado por José ao interpretar o sonho que ele tivera na prisão. O texto nos diz, dá conta, que o certo de que o copeiro que falou-lhes a José, que lembraria dele quando estivesse no palácio, agora fez realmente Deus lembrar dele para interpretar o sonho de Faraó. E o fato é que foi então Faraó notificado de que José estava na prisão e que ele teria a revelação do Deus do céu, Deus dos deuses, o Senhor Deus Jeová, que poderia interpretar o sonho de Faraó. E ele foi chamado até a presença de Faraó, e lá ele disse para Faraó que
que o Deus a quem ele servia, ele poderia muito bem interpretar os sonhos, e assim ele escolheu José para interpretá-lo, e ele interpretou que teria 7 anos de fome no Egito, e 7 anos depois sequenciais de muita prosperidade, ou o inverso, 7 anos de prosperidade, de muita chuva, e 7 anos de seca. E assim José interpretou o sonho de Faraó, e o certo foi que Deus usou ele na vida de Faraó, e Deus também tocou o coração de Faraó para que desse a José a oportunidade de poder ser o primeiro ministro do Egito, o homem preparado por Deus, para que pudesse fazer o maior projeto econômico de todos os tempos, de todas as histórias. E assim José foi o instrumento de Deus na vida de Faraó e no Egito. De certo que se encheu os celeiros, e ali foi muita prosperidade, 7 anos de muita bênção. Encheu os celeiros, que em todas as cidades do mundo antigo foi comprar alimento no Egito. Todos nós conhecemos essa história. Certo de que Faraó foi tratado como um deus pelas nações pagãs, porque ele tinha alimento para vender. Ele colocou muita gente como escravo, ele comprou muitas terras em troca de alimento. Ele prosperou muito, então ele tinha o que vender. E assim foi a vida de José, como homem primeiro-ministro, que deu toda a estratégia da parte de Deus a Faraó, e ali ele também foi abençoado. Certo em que Deus usou José lá na terra do pagão, e mais tarde, quando já estava, todos conhecem a história, os irmãos dele veio comprar alimento no Egito. O certo de que eles foram abençoados não deu-se a conhecer. A história nos dá conta que depois José prendeu um dos seus irmãos para que pudesse trazer novamente o outro irmão. E assim foi a trajetória da família de Jacó, que José foi a bênção para alimentar a família que estava faminta na terra dos seus pais. E assim procedeu, que José intercedeu junto a Faraó e trouxe a sua família, sempre contando como 70 judeus ou hebreus que vieram para o Egito, para a terra de Gósen, uma terra produtiva. E assim foi. Deus então deu a capacidade, a sabedoria a José para trazer a sua família e ser abençoada. O certo de que mais tarde Jacó, quando chega no Egito, os filhos chegam, o gado chega, tudo no Egito. Agora José vai apresentar os seus irmãos na presença de Faraó, e ele só leva 5 filhos. E quando chega na presença de Faraó, os filhos de Jacó, que vai conhecer a Faraó, levado por José, eles prestam homenagem, reconhecimento, de como se eles fossem servos de Faraó. Só que, porém, diferente dos filhos, quando chama Jacó na presença de Faraó, ele, pelo contrário, ele não se dobra diante de Faraó, porque o Deus que fez os céus e a terra era o Deus de Faraó, e a bênção que estava sobre o Egito não era a bênção de Faraó, era a bênção do Senhor Deus, que fez os céus, que fez a terra, que fez tudo para suprir as necessidades do seu povo. E o fato que eu aprendo e aprendi muito nesse texto, em que para as nações pagãs que vinham comprar alimento no Egito, Faraó era um Deus que eles se dobravam diante dele,
Porém, Jacó fez diferente. Ele abençoou a Faraó. E aí veio uma pergunta lá em Gênesis capítulo 47, os seus versículos subsequentes, do capítulo versículo 7 ao 10, está narrado essa história. Diz que quando o Faraó comparece na presença ali de Jacó, e Jacó o abençoa, Jacó, ele subestimou a autoridade, ou seja, Faraó subestimou a capacidade de Jacó, porque ele virou para Jacó e disse: quantos anos você tem? Aí que eu acho lindo, Faraó fez esta pergunta, Jacó respondeu: eu tenho 130 anos que saí a peregrinar pelas terras dos meus pais, que os meus anos foram poucos e maus na minha peregrinação, foi difícil, porém todavia os meus pais peregrinaram e viveram mais tempo na terra, e eu estou aqui com 130 anos, já velho. Faraó estava subestimando Jacó, porém o texto nos diz que Jacó, após abençoar Faraó, ele sai da presença de Faraó. Sabe qual a lição que nós aprendemos aqui, irmãos? Que você que está na sua empresa trabalhando, você é bênção lá na empresa que você trabalha. Você na faculdade é bênção. Você na sua casa, você é bênção. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Há um comportamento das pessoas, irmãos, irmãs, servos de Deus, que às vezes eles se sentem pequeninos, indignos, incapazes, que não pode abençoar. Ele se sente impotente, tão pequeno, e às vezes vive uma crise até mesmo existencial, porque ele vê a prosperidade das pessoas, dos faraós da vida, e fica entusiasmado. Eu queria até ser igual a ele. Só tem uma coisa, meu querido: você não entendeu o que é prosperidade. Assim como os homens do mundo antigo não entendia, ele dobrava diante de Faraó por causa do seu poder. Tem muita gente misturando as coisas. Prosperidade não é ter muito. Se a prosperidade fosse muito, muitas pessoas não se suicidavam com tanto dinheiro, como nos anos da bolha americana. Eu disse aqui, dentre os homens mais ricos do mundo, um dos maiores ricos do mundo daquela geração, dos dias que teve a bolha americana, um homem que tinha 23 bilhões e meio de dólar, veio a perder 1,5 bilhão de dólar. Ele foi e cometeu suicídio porque perdeu 1,5 bilhão, esquecendo. Sabe por quê? Porque eles fazem do seu Deus o dinheiro. Porém, na casa do irmão que paga aluguel, a glória de Deus está, a paz reina. Isso mistura a imagem e a visão das pessoas. A prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter sempre, é todo dia. E eu contei aqui um testemunho quando terminei a palavra, dizendo o seguinte: um amigo meu, agora recentemente, ele me disse o seguinte: pastor, eu quero te contar um testemunho. O meu genro trabalha numa empresa, e há muitos anos ele trabalha nessa empresa. Sabe o que aconteceu? Ao término do final do mês, o patrão dele veio pagar a importância do salário no final do mês a ele. E quando ele foi entregar o envelope para ele assinar o olerite, o documento, ele olhou nos olhos daquele funcionário e disse: você não sabe o quanto eu tenho prazer de todo final de mês pagar o seu salário. Mas por que? Ele perguntou ao patrão. O irmão, o servo de Deus,
Ele disse: sabe por quê? Porque depois que você veio para essa empresa, eu nunca faturei tanto quanto o tempo que você é funcionário aqui. Ei, você é bênção. Sabe por que essa empresa está de pé na crise? É porque você é o José dela, porque você é o abençoador dela. Você está lá, serva de Deus, servo de Deus. Você é bênção e Deus está prosperando lá. Xarabacanta lá, massubiando ecoa. Então tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Esse sentimento que existe no mundo moderno, que são as melhores posições, que são os melhores postos do governo, que é um homem próspero, é o que tem uma limusine, é o que tem um bom carro. Não estou fazendo apologia e nem atestado de pobreza. Eu estou falando que você pode até ter bens, você pode até ter empresa, você pode até ter um bom salário, e até eu incentivo você a estudar para ter as melhores posições. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa: é que você precisa ser bênção na presença do Senhor, e por ser bênção na presença do Senhor, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu contei aqui do terça-feira passada que um pastor chegou novo na igreja, e ele chegou naquela igreja e ele começou a ser chamado a atenção nos cultos, que tinha um casal simples, que todo o tempo do louvor ele chorava, ele adorava, ele levantava a mão, ele enaltecia a Deus. E aquilo chamou a atenção do pastor que estava chegando. A alegria, todos os cultos, mistério de Deus. Terminava o culto, ele ia embora. E no término de um culto, o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele: vai lá na casa daquele casal, porque ele precisa que você vai lá abençoar a casa dele. No subúrbio do Rio de Janeiro, ao terminar um dos cultos, ele disse: aquele casal preciso conhecer sua casa, e Deus mandou eu ir lá. Ele sentiu assim, muito simples: Senhor, ir na minha casa, o Senhor tem tanta ocupação, o Senhor ir na minha casa, porque ele se sentia incapaz. Sua casa era singela e simples, e ele achava que não poderia receber o pastor naquela casa. Mas o pastor disse: eu irei, me dá o endereço. E diz que o pastor pegou aquele endereço e foi no subúrbio do Rio. Quando ele chegou no subúrbio do Rio, numa rua bem pouco habitada, tinha lá um pequeno casebre de papelão, coberto de pedaços de telhas velhas. E ali, quando ele chegou, bateu a porta, o irmão vem recebido, chegou e chamou ele para dentro. Quando ele entrou, tudo muito simples, coisas tão simples para sentar. Ele levantou a mão ao céu, aquele casal, e disse: hoje Deus veio na nossa casa. E a alegria radiante. Não estou fazendo apologia a não possuir bens. O que eu estou dizendo aqui, irmão, é que tanto você que não tem tantas posses, mas tem o Espírito Santo na vida, você é cheio da bênção de Deus. E é o que é importante. Só que eu li um texto nesta noite, que não é o texto que eu relatei aqui. Eu li um texto que é a sequência da peregrinação do povo hebreu. Esse contexto que eu li com vocês, diga de passagem, é mais tarde, depois que o povo hebreu saiu do Egito, porque Deus levantou Moisés para que pudesse retirar o povo do Egito, daquele Egito que abrigou a família
de José, daquele Egito que o faraó daqueles dias, que cuidou muito bem dos hebreus, agora esse tempo passou e agora veio outros faraós. A multidão de servos de Deus da família hebreia multiplicou na terra do Egito. Para ver, diga de passagem, diz os historiadores que aproximadamente 6 milhões de hebreus saíram do Egito. 6 milhões. Moisés, o grande libertador, tirou o povo do Egito. Toda uma trajetória ocorreu para que o povo saísse. Os faraós que substituíram este faraó, que foi o faraó que foi ligado a José, que foi abençoado naquele período, veio a morrer. Agora o faraó que estava no poder, que governava, foi perseguir o povo hebreu para não sair da terra do Egito. E o fato é que Deus deu a capacidade, a autoridade a Moisés. Deus permitiu para que pudesse cair sobre o Egito pragas, 10 pragas. Foi difícil, mas a palavra de Deus para Moisés era a seguinte: diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. E foi toda uma trajetória. Tocou o mar vermelho, ele obedeceu a palavra de Deus, o mar abriu, o povo passou em seco. Deus era com Moisés e com o povo. Ele subiu no monte, pegou as tábuas da lei. Deus alimentou o povo do Egito, Deus alimentou o povo no deserto. Deus cuidou do seu povo em tudo. A caminhada pelo deserto, o texto nos dá conta de que de noite Deus conduzia o povo com uma coluna de fogo para que pudesse aquecer os hebreus que caminhavam, e também as feras que tinha no deserto não picasse, não pegasse o povo hebreu. Durante o dia, Deus colocou uma nuvem que o protegia o povo, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Agora eu vejo crente que é cuidado por Deus, que é provido por Deus, que é abençoado por Deus, que Deus manda milagre, que Deus manda maná, que Deus manda cordoniz, Deus alimenta o povo e o povo murmura. Mas o que me chama a atenção, que por mais que o povo era frágil, eles iam ficando para trás e Deus levantava novos. O certo de que caminhada pelo deserto, em busca da terra prometida, Deus orientou a Moisés: faça o tabernáculo e coloca tudo nos detalhes. O que eu acho lindo, o que eu me admiro, é a sabedoria, é a graça, é a obediência. Texto nos dá conta no capítulo 39 e também no capítulo 40, que diz o seguinte: e Deus disse a Moisés: coloque desse tamanho, faça isso, coloque a campainha, coloque a pia, coloque a água, por detalhes. E diz o texto sagrado que quando Deus falava com Moisés, ele diz assim: e falou Deus a Moisés, levantou o tabernáculo, pôs suas bases, armou suas tábuas, meteu nele os seus varais, levantou as suas colunas
estendeu a tenda sobre o tabernáculo, pôs a coberta da tenda sobre ela, e em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Ei, o que eu acho lindo, que se você for ler esse capítulo 40, no verso que nós lemos é o 19, no verso 21 ele diz que levou a arca do tabernáculo, pendurou o véu na cobertura, cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenou a Moisés. Ele no verso 23 diz que sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Se você for estudar o livro de Êxodo, você vai perceber que riqueza de detalhes da confecção, e quando fez o tabernáculo, questão de detalhes, cortina de linho puro, representados, foi colocando tudo em detalhes. Deus é tão detalhista. Eu acho que se eles não fizessem como Deus tinha ordenado, eu acho que se eles não tivessem confeccionado tudo como Deus ordenara, as coisas não tinham caminhado. Mas pelo contrário, o texto nos dá conta que de como Deus mandou, Moisés efetuou. Querido, nós vivemos uma geração que quer ser abençoado. Nós queremos viver uma geração que queremos bênçãos, queremos prosperar, queremos ganhar, queremos crescer, queremos multiplicar, queremos posição, queremos espaço, queremos oportunidade, queremos ser o bambambam, queremos ter os melhores assentos. Porém tem uma coisa, irmão, nós não queremos obedecer a Deus. É diferente. Às vezes Deus manda e ordena a nós: não farás isto, não adorará outros deuses, ser fiel até a morte. Como diz a lição de hoje, fidelidade como estilo de vida, fidelidade no andar, fidelidade no proceder, fidelidade no negociar, fidelidade no agir, fidelidade no casamento, fidelidade no trabalho, fidelidade na empresa, fidelidade na igreja, fidelidade a Deus, fidelidade ao nosso cônjuge, fidelidade aos nossos pais, fidelidade à igreja, fidelidade aos nossos superiores, fidelidade aonde passamos, fidelidade. Mas pelo contrário, vemos uma geração que nós não queremos obedecer a palavra, queremos as dádivas que Deus tem, saúde, que Deus nos livre do Covid, que Deus nos guarde do acidente, que Deus nos proteja os nossos filhos no trabalho, que nos proteja onde viajamos, que Deus cuide de não faltar pão. Queremos que os nossos filhos passem na faculdade, queremos que os nossos filhos tenham os melhores postos de trabalho, queremos que os nossos filhos tenham as melhores oportunidades nas empresas. Mas só tem uma coisa: aqui Moisés me ensina algo que eu preciso entender como servo de Deus. Para ser abençoado, precisamos atentar e observar a todos os mandamentos que o Senhor Deus nos ordena. Eu vejo Deus, quando Moisés acaba de fazer o tabernáculo, diz que uma nuvem, a manifestação da glória, diz que Moisés não poderia entrar
entrar na tenda. Ele não poderia entrar na tenda porque a glória de Deus era tão grande. Ei, quer ter glória? Seja bênção. Quer ter glória? Seja santo. Quer ter glória? Ande em sinceridade. Quer ter glória? Receba Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer ter oportunidades? Seja fiel no pouco, seja fiel no muito, seja fiel em toda a sua maneira de viver. Ei! Primeiro eu vejo aqui Moisés tinha discernimento, discernia os mandatos de Deus, as obras que Deus ordenara fazer. Eu imagino, se Moisés não tivesse feito como Deus ordenara, ele não teria visto a glória descer. Tem muitos de nós que estamos aqui nesta noite, poderia ser mais abençoados, poderia ser mais frutíferos, poderia dar mais frutos, poderia ter mais bênçãos de Deus, poderia ser pentecostal, de canela de fogo, cheio do Espírito Santo, do reteté de Jesus, mas quem sabe estamos frios, estamos a ponto de sermos vomitados, somos a ponto de sermos lançados fora, porque aquele que não dá fruto, o Senhor Deus vem e limpa. Queira Deus nesta noite que tenhamos temor como Moisés tinha, que tenhamos a fé para ver o Deus que criou os céus e a terra, e diante dele nós andarmos de maneira que ele nos instrui. Ei, a nuvem é símbolo da presença de Deus, a coluna de fogo é símbolo do Espírito Santo. Cada dia que o povo de Israel armava o tabernáculo, o acampamento, a nuvem parava ali e eles armavam o acampamento. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos, para terminar? Que todos os momentos que a coluna de fogo parava, eles paravam. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Se você nessa noite que entrou neste recinto, se você andar na direção do Espírito Santo, pode ter certeza de uma coisa: haverá a presença marcante da glória do Senhor prosperando a sua vida em tudo que colocar a mão. Serás bendito no campo, serás abençoado no campo, serás abençoado quando entrares, serás abençoado quando saíres. Todas as bênçãos de Deus virão sobre a minha, sobre a tua vida, se atentarmos e ouvirmos a voz do Espírito Santo. Ei, você acha que o projeto que te fez prosperar naquela empresa que Deus te deu para administrar é algo seu? Você pode até ter usado como instrumento, trabalhar, colocar as mãos, mas só tem uma coisa: foi a presença do Espírito Santo que te dirigiu. Faça assim, coloca assim, cria assim, coloca esse funcionário assim, põe esse para trabalhar ali, põe esse para trabalhar acolá. Liga para aquele empresário, o produtor, o que produz, o que envia o produto, o que fabrica. Liga para ele. Sabe quem deu essa inteligência para você, essa capacidade? É bem verdade que você seja um bom administrador, mas só tem uma coisa: foi Deus que te deu pelo Espírito Santo a direção. Foi Ele que abriu o seu coração para fazer diferente. Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu quero terminar dizendo isso. Nosso irmão vendia um tipo de tecido
Veio a pandemia, ele passou a vender um outro produto que ele nunca havia trabalhado, e deu certo. Sabe o que é isso? A direção de Deus na vida nossa. É o Espírito Santo dirigindo. Quando Ele fala no nosso coração, a gente coloca em prática, e Deus honra a nossa fé. Esses dias atrás, o pastor Campejano me disse o seguinte: pastor, o sinal que eu tenho para me viajar, para fazer as minhas vendas, são quando um dos clientes numa região liga para mim pedindo o produto. Aí eu sei, é essa região que é para mim. Oxalá que todos nós que estamos aqui ouvisse a voz do Espírito Santo e andasse na sua direção. Nós teríamos muito mais provisão de Deus e o cuidado de Deus na nossa família. Quantos livramentos Deus já havia dado a você? Quantas coisas Deus teria te evitado? Ei, vamos andar dirigido pelo Espírito Santo. Quem é dirigido pelo Espírito Santo erra menos. Quem é guiado pelo Espírito Santo erra menos. Ei, e além de tudo, sabe o que tem? Tem a presença de Deus que nos dá paz, nos dá alegria, nos dá esperança. Assim como Deus abençoava Moisés, como ele fazia conforme Deus ordenara, nesta noite Deus te fala também ao coração: faça assim, muda de comportamento, toma esta atitude, não pratica isso. O Espírito Santo diz: não entra aqui. Você muda de rumo, de direção. Quantas vezes eu vou caminhando, paro, lá na frente eu vejo um acidente que aconteceu. Deus podia ter livrado o moço também, mas Deus queria, como servo dele, me livrar daquele embaraço. Ei, seja bênção aonde você estiver. Mas eu quero dizer para você: você é bênção de Deus. Sabe por quê? Porque Deus manifestou a Moisés no tabernáculo. Deus manifestou no seu Filho Jesus. E hoje Deus manifesta em você, que é templo do Espírito Santo de Deus. Fiquemos de pé. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Você é templo de Deus. É você que Deus escolheu para ser a igreja aqui na terra. Aonde você pisa, é Deus pisando. Aonde você entra, é Deus entrando. Aonde você toca, é Deus tocando. Muitas vezes a gente ora assim: Senhor, vai lá no hospital, e entra lá e faz um milagre. Ei, sabe que temos que ser, tem que ser alguém dirigido por Deus, que é orientado pelo Espírito para chegar no hospital e colocar a mão sobre o enfermo. Sabe por quê? Porque as minhas mãos são as mãos de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou morada dele. E eu tenho a bênção de Deus para abençoar a família, a igreja, as pessoas. Ei, levanta sua mão assim comigo. Estas mãos não são mãos para machucar, para ferir. Essas mãos não são mãos para amaldiçoar. Estas mãos são mãos que o Senhor te deu para abençoar. Ei, estas mãos vai curar feridas. Estas mãos vai abençoar a empresa que você trabalha. Estas mãos serão bênção na sua família. Estas mãos, aonde colocá-la no nome de Jesus, prosperará. Bendito serei no campo, bendito serei. Vamos profetizar.
Bendito sei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoar. Aleluia! Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Obedeça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo nesta noite, que te dirige, que te orienta, que te dá autoridade. Há uma presença do Espírito Santo, aonde você for, Ele vai. A nuvem de proteção estava sobre o povo, a coluna de fogo estava à noite. O Espírito Santo vai amanhã de manhã ao levantar para o trabalho. O Espírito Santo vai com você ao abrir a empresa. O Espírito Santo vai com você no carro para o trabalho. O Espírito Santo ficará com você lavando louças. O Espírito Santo dará direção esta semana. O Espírito Santo te dará sabedoria para resolver aqueles problemas. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Mas o Espírito Santo também, se nós obedecermos, Ele nos santificará, Ele nos renovará, Ele nos fortalecerá, Ele nos revestirá do seu poder. Quantos querem ser cheios do Espírito? Só os que querem ser cheios do Espírito Santo, levante a mão. Espírito Santo, toma esta família, toma esta vida. Espírito Santo, renova as forças deste irmão, desta irmã. Manifesta a tua presença, Espírito Santo, renovando, fortalecendo, dirigindo, orientando, capacitando, renovando as forças. Sim, Espírito Santo, assim como tivestes com Moisés, Deus. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, aleluia. Quantos querem obedecer a Deus nesta noite? A prosperidade, a bênção do Senhor estará sobre a nossa vida, assim como Moisés obedeceu em tudo. Quando fazia o tabernáculo, você pode também obedecer a Deus, a direção de Deus nesta noite. Eu quero convidá-los a estar de pé.